Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí, estudioso, estudante, aquele que quer romper, quer passar os obstáculos aí para a gente poder aprender cada dia mais e estar mais perto dos objetivos. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia do Paraná, estou aqui no Dedicação Delta para a gente conversar sobre uma legislação muito importante, que é a legislação da Lei Maria da Penha. Né? Nós vamos trabalhar alguns pontos importantes delas, mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, clique no sininho, venha curtir o nosso vídeo, porque cada dia mais a gente pode entregar vídeos melhores, cada vez mais conteúdos mais aprimorados e que vão ser direcionados para aqueles seus estudos. Bacana? Esse videozinho curto de hoje é exatamente para a gente trabalhar com os principais pontos que a gente tem nesta lei muito famosa, muito falada e de muita incidência em muitas delegacias, tá? É a famosa Lei Maria da Penha, uma lei que entrou no nosso ordenamento jurídico no ano de 2006, que é a Lei 11.340 de 2006, e de lá para cá sofreu inúmeras alterações. Vamos trabalhar com algumas delas aqui hoje, e já para a gente não delongar em nosso ponto inicial, vou dividir a tela aqui com vocês, para que a gente possa conversar sobre exatamente a Lei Maria da Penha, os tópicos importantes sobre ela, tá? Siga a gente lá também no Instagram, @dedicaçãodelta, meu @GleisonLR, e no final das contas nós vamos avançar para a gente poder pensar dentro da Lei Maria da Penha o que a gente tem de interessante nessa lei, que é muita coisa. Iniciando aqui, pessoal, vamos lembrar que hoje o nosso foco vai ser medidas protetivas de urgência. Lembremos aqui que quando se fala de Lei Maria da Penha, a gente está falando daquela lei que vai proteger a mulher no âmbito doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto, que o sujeito conviveu ou tenha convivido ou convive com a mulher, e todo esse pacote da mulher será protegido exatamente nas suas 5 violências previstas na lei: a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Essas violências têm proteção pela Lei Maria da Penha exatamente para que a mulher que não se torne vulnerável a ponto de ter que se submeter a determinadas circunstâncias, e tem que ter sim um amparo do Estado para que ela possa ter ali assegurado os seus direitos, né? Exatamente pela Lei Maria da Penha, que ela vai falar aqui no ponto específico, que ali nós vamos criar mecanismos para coibir e prevenir essa violência cometida contra a mulher. Lembremos que vai configurar a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer, vamos dizer de novo, qualquer ação ou omissão, ou seja, fazer ou deixar de fazer, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. E onde é que pode estar acontecendo isso? No âmbito da unidade doméstica. Olha que interessante. O que é a unidade doméstica? É aquela que é compreendida como um espaço de convívio permanente entre pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive às vezes esporadicamente agregadas. Então, muita gente que pode estar dentro do âmbito da unidade doméstica e ali sim, ainda que não seja parente, mas tem essa unidade doméstica, todo mundo está no convívio permanente entre pessoas e dá essa violência de gênero, né? Também vai ser no âmbito da família, que é aquela que é compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou expressa vontade, tá? E o outro ponto que seria qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Nesse ponto aqui, gente, destaque, tá? É lembrar que na Maria da Penha, a vítima necessariamente tem que ser mulher, tá? Desde que seja mulher, vamos dizer de uma maneira mais ampla, gênero feminino. Ah, e a transexual feminina é o quê? É considerado o quê? Gênero feminino. Então está protegida pela Lei Maria da Penha? Está sim protegida pela Lei Maria da Penha. Tudo bem? Então vamos lá. Mais pontos importantes dessa lei. O que a gente tem que lembrar é que as violências da Maria da Penha, violência física, aí ó, uma lesão corporal, por exemplo, tá? Até mesmo um feminicídio. Psicológica, nós temos ameaça, perseguição, sexual,
obrigar a mulher a praticar sexo, ou também impedir que ela utilize anticoncepcional, por exemplo, é uma violência sexual. Patrimonial, impedir ou obrigar, né? Patrimonial e a violência moral. Essas violências são protegidas pela Lei Maria da Penha. E mais, lá na Lei Maria da Penha nós temos as medidas protetivas de urgência. E o que são essas medidas protetivas de urgência? Medidas protetivas de urgência são aquelas que vão auxiliar essa mulher que está sofrendo violência ou acabou de sofrer uma violência doméstica ou familiar e ali ela precisa de algumas proteções. Essa proteção é o que o Estado vai dar através de uma determinação judicial e nós vamos ver que até mesmo o delegado de polícia ou até mesmo um policial, em situações específicas, poderá conferir medidas que em muitos estão próximas ao que a gente chama de medida protetiva de urgência, por exemplo, afastamento do agressor do lar. E é nesse sentido que a gente vê que a Lei Maria da Penha vai nos dizer, no seu artigo 12, inciso 3º, que é obrigação ali dessa autoridade policial, vamos dizer aqui o delegado de polícia, remeter no prazo de 48 horas o expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência. Então, como é que funciona isso aqui? A mulher, que é a vítima, ou o próprio Ministério Público, eles podem fazer o que a gente chama de pedido de medida protetiva de urgência. Pede ao juiz para que o juiz eventualmente venha a deferi-la. E nesse sentido, vai lá e coloca as qualificações da mulher, o nome e idade dos dependentes, a descrição sucinta dos fatos, vai colocar lá as informações gerais daquele procedimento, se tem pessoa com deficiência, se ela é uma pessoa com deficiência, se ela cuida de uma pessoa com deficiência, que é vulnerável, né? E nesse sentido, pode-se entregar esse expediente ao juiz para que o juiz possa ou não ali deferir essas medidas, como regra, muitas delas são deferidas. E o que prevê o artigo 12C é muito interessante, por quê? Porque atinge diretamente aí você que eventualmente queira fazer concurso das carreiras policiais. Isso porque as medidas protetivas de urgência, eventualmente, elas podem ser determinadas pelo próprio delegado de polícia. A regra, quem que vai determinar a medida protetiva de urgência? Juiz. Mas, eventualmente, num lugar onde não for comarca, lembremos, não tem um fórum lá, não for comarca, não tem um juiz. Então, quem vai poder deferir um afastamento do lar, por exemplo, de maneira imediata, rápida, porque está sendo urgente, pode ser o próprio delegado de polícia. E se não tiver o delegado de polícia no lugar, pode ser o policial. Veja o tamanho da abrangência da proteção da própria Lei Maria da Penha. Isso quem nos diz sou eu não, Gleison não. Quem está falando isso aqui é a própria lei. Vai falar, olha, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida por quem? Primeiro, autoridade judicial. Ah, mas a autoridade aqui não é sede de comarca. Quem que vai ser? Delegado de polícia. Ah, mas o delegado de polícia não está no momento, não está disponível. Quem que vai ser? O policial. Ah, pode ser um investigador? Pode ser um investigador de polícia. Eventualmente pode falar até a polícia militar? Sim, pode ser polícia militar, policial. Tudo bem? Então vejam como é que é a abrangência da lei em vários aspectos. Por isso nós estamos falando de medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência, o juiz tem 48 horas para conhecer do pedido e decidir sobre ele. Mas não se esqueça, pessoal. 48 horas também tem o delegado de polícia para entregar esse pedido. Então já damos 96 horas. Quando é o delegado que tem que entregar o pedido. Mas o Ministério Público também pode pedir? Pode pedir. Pode ser mais rápido? Depende do caso concreto. E 24 horas vai ser se o afastamento se deu pelo delegado ou pelo policial. Medidas de protetiva de urgência, portanto, elas podem ser concedidas primeiro não, pode ser a requerimento do Ministério Público, pode ser a pedido da ofendida, tá? O importante aqui é lembrar que o nosso artigo 19, parágrafo 4º da Lei Maria da Penha, que é 11.340 de 2006, ela fala que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial
ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação da autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Avaliemos aqui que a palavra da vítima tem muito peso aqui na Lei Maria da Penha, porque a mulher que está ali sofrendo a violência doméstica familiar, portanto, ela vai ter um peso diferenciado para que possam ser deferidas essas medidas que vêm ou que têm a finalidade de protegê-la. Nos diz aqui que as medidas protetivas de urgência, as principais, tá? Que obrigam o agressor, vamos lembrar de uma delas? Suspensão da posse, restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Ah, o cara era policial, sujeito que praticou esse crime contra a mulher ou essa violência ligada a Maria da Penha contra essa mulher, e aí sim ele poderá ter suspenso sua posse ou restrito seu porte de arma com comunicação ao órgão competente. Pode também ter aqui o que a gente chama de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com quem? Com a ofendida, é um dos que mais são deferidos. Proibição de determinadas condutas, esse aqui é um dos outros também que são dos mais deferidos, entre as quais aproximação da ofendida, de seus familiares, importante isso aqui, e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Coloca lá 200 metros, 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro, tudo vai depender do caso concreto, tá? Proibição também de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta mulher que está sendo ofendida. E vem aqui um crime que é muito interessante, que é o crime em que se tem a violação de medida protetiva de urgência. Esse crime já foi muito discutido. Se ele, na época, antes dele existir, porque ele veio só depois, antes dele existir, se podia aplicar o crime de desobediência num sujeito que desobedece aí essa ordem judicial. Ainda bem que, a bom grado, hoje existe especificamente um crime daquele que descumpre medida protetiva de urgência. E mais, por mais que a pena dele seja até 2 anos, nem o delegado de polícia, numa prisão em flagrante, por exemplo, nem o delegado de polícia vai poder conceder a fiança. Lembramos que o delegado de polícia, ele pode conceder fiança, obviamente nos crimes afiançáveis, cujas penas sejam de até 4 anos. Beleza? Neste caso específico, ainda que a pena seja de 2 anos, até 2 anos, é o limite de 2 anos, o delegado de polícia, mesmo flagrando o sujeito, ele não vai poder arbitrar fiança. É o que fala expressamente o tipo penal. Ele conta assim, olha, a pena de 3 meses a 2 anos, aquele que descumpre decisão judicial, lembremos que é a decisão judicial, que defere medidas protetivas de urgência, e vai falar que a configuração do crime independe da competência civil criminal do juiz que deferiu as medidas, e na hipótese de prisão em flagrante, somente, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Então, o sujeito vai ver o sol nascer quadrado aqui, beleza? Registro de medida protetiva de urgência é uma disposição que veio, nova na lei também, que o juiz competente providenciará, naturalmente, o registro da medida protetiva de urgência, até mesmo para que se publicize esse ato, para que as pessoas saibam que há, as autoridades saibam que existe ali uma medida protetiva de urgência que foi deferida e possa cumpri-la eventualmente, tá certo? Por isso que vai falar que as medidas protetivas de urgência serão, após a sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados, mantido e regulamentado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Tudo bem? Avancemos. Vamos lembrar que alguns crimes são de suma importância para se avaliar o que a gente está tratando aqui do tema Lei Maria da Penha. Isso porque, veja bem, pessoal, num crime de homicídio, nós temos o homicídio simples, nós temos o homicídio qualificado. As qualificadoras do crime de homicídio são qualificadoras de natureza objetiva e de natureza subjetiva. Dentre as qualificadoras do crime de homicídio, nós temos o feminicídio. É aquela mulher
que eventualmente é morta, ou há uma tentativa de feminicídio também, em que se busca ofender a integridade física dessa pessoa a ponto de desejar matá-la ou de efetivamente matá-la por razões de sua condição do sexo feminino, seja por menosprezo da sua condição de mulher, seja por violência doméstica e familiar. Portanto, o feminicídio, que é um crime de homicídio específico ali previsto no nosso Código Penal, ele é um crime de punição alta, que é pena de homicídio qualificado, de 12 a 30 anos, e esse crime ele tem muita largueza conceitual, porque ele tem uma definição dentro do próprio Código Penal do que seria esse próprio crime de feminicídio. Portanto, é bom lembrar que esse feminicídio ele tem, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 121 do Código Penal, nós temos a pena aumentada do feminicídio de 1/3 até metade. Lembre-se, gente, a pena aumenta muito. Imagina a pena máxima. Se a pena máxima do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, imagina aumentar mais a metade da pena. Vira uma pena de 18 a 45 anos para um crime de feminicídio. E vai aumentar essa pena se o crime é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, mas também contra pessoa maior de 60 anos. Quem que é essa pessoa maior de 60 anos? Lembrando que no Estatuto da Pessoa Idosa, lembrando que não se fala mais Estatuto do Idoso, se fala Estatuto da Pessoa Idosa, nós estamos falando de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Aqui nós estamos falando dessa causa de aumento de pena quando a pessoa é maior de 60 anos. Também seja com deficiência, também vai dar esse aumento de pena, ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Nos diz também que vai ter esse aumento de 1/3 até metade da pena, se este crime de feminicídio ele aconteceu na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente, seja de um filho, seja do pai da vítima, por exemplo, do avô da vítima, por exemplo, tá? Do neto da vítima, por exemplo. E também vai dar esse aumento de pena, e olha que ele aqui, se acontecer esse feminicídio, o sujeito estava descumprindo medida protetiva de urgência. Aumento gigante da pena aqui. Tudo bem? Vamos lembrar que também nós temos o crime de lesão corporal contra a mulher. Isso é muito interessante. E eu falo para vocês por que isso é muito interessante, esse dispositivo legal penal aqui, que ele é um dispositivo que não tem tanto tempo assim. Ele está no nosso artigo 129, parágrafo 13, que trata da lesão corporal contra a mulher, lá no nosso Código Penal. Porque vai nos dizer que se a lesão for praticada contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, que fala exatamente das razões do sexo feminino, menosprezo à condição de mulher, por violência doméstica e familiar, nós temos esse crime de lesão corporal. Aqui nós estamos falando de natureza leve, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Não nos esqueçamos também aqui, gente, que a violência doméstica prevista com este nome está no nosso artigo 129, parágrafo 9º, que ele é diferente do parágrafo 13. Aqui, por exemplo, no 129, parágrafo 9º, nós temos a possibilidade do homem ser vítima da violência doméstica. Só que do parágrafo 13 é exclusivo da mulher que foi vítima dessa violência doméstica. Tanto é assim que a pena é até diferente. Se o homem for vítima dessa lesão da violência doméstica aqui do parágrafo 9º, mas tem que ter uma relação doméstica, por isso violência doméstica, a pena é de 3 meses a 3 anos. No caso da mulher, quando ela é vítima, a pena é de 1 a 4 anos. É o de cima, tá? Nesse 129, parágrafo 9º, vai dizer que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, tá? Isso é muito importante porque aqui a lesão corporal, como é uma coisa muito corriqueira no âmbito de uma unidade policial, na vida prática, ou em diversos concursos caem questões exatamente nesse sentido, é lembrar que feminicídio é uma coisa,
lesão corporal contra a mulher é outra, estamos falando de ferir a integridade física da mulher, sem a intenção necessariamente de matá-la, ali, ele quer lesionar, e no feminicídio ele quer matar ou tentar matar essa mulher. Tudo bem? Avancemos aqui, vamos lembrar de algumas súmulas do STJ, tá? Súmulas importantes do STJ. Lembramos que súmulas ele é um compilado de enunciado importante, de julgados importantes de determinado tema, e que o STJ, o STF, aqui nós estamos falando especificamente do STJ, ele entende que aquilo é tão relevante que ele transforma aquilo num enunciado de súmula. A súmula de número 536 do STJ, ele vem nos dizer que a suspensão condicional do processo, chamada aqui, gente, de sursi, se tiver uma prova oral falando, sursi processual, sursi pro, ou então mesmo a transação penal, previsto no artigo 76, aqui está no 89, sursi processual 89, transação penal 76, de qual lei? 9.099 de 95, não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Isso por quê? Porque a própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, ele veda expressamente a possibilidade de aplicação da Lei 9.099 de 95 aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Já a súmula de número 542 do STJ vai nos dizer que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, ela é pública e incondicionada. Veja bem, se a lesão corporal é leve contra o homem, é ação penal pública condicionada à representação. Mas se foi contra a mulher, no âmbito dessa violência doméstica contra a mulher, doméstica familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, ainda que a lesão seja de natureza leve, tá, pessoal? A súmula 588 vai nos dizer que a prática de crime ou de contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico vai impossibilitar que essa pena seja substituída, nessa pena privativa de liberdade, seja substituída por pena privativa de direitos. Só que só vai acontecer se esse fato, esse crime contra a mulher ou contravenção aconteceu com violência ou grave ameaça. A súmula 589 nos diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. O princípio da insignificância, ele retira a tipicidade de um crime. Então, exatamente por isso, não vai ser permitido aqui no âmbito da Lei Maria da Penha. E a súmula de número 600, ela nos diz que para configurar a violência doméstica familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Isso é por óbvio, porque já está previsto expressamente na lei, nem precisava de se ter uma súmula para isso. Mas, quando se viola alguns direitos, você vai lá e reforça através de outros posicionamentos, no caso aqui o jurisprudencial. A jurisprudência em tese, gente, eu vou dar um bisu para vocês aqui, ó. Não deixem de ler jurisprudência em tese. Elas são extremamente importantes para o estudo de vocês, tá? Lei, doutrina, jurisprudência, PDF, beleza, tal. Mas não deixem de ler jurisprudência em tese, porque são casos concretos julgados ali pela corte, principalmente ali pelo STJ, tá? Vamos lembrar que dentro da jurisprudência em tese, essa aqui é a jurisprudência da Lei Maria da Penha, que é de número 209 e também é de número 211, portanto, fresquinhas aí. Vamos lembrar que a tese número 7 nos fala que do que a gente tratou hoje, medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340 de 2006 são aplicáveis às minorias, como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis em situações de violência doméstica, afastado o aspecto meramente biológico. Já foi reconhecido pelo STF, né, gente? Então, não tem nem mais discussão sobre isso. Até mesmo a questão que a gente já tratou em aulas anteriores sobre a vertente do próprio crime de racismo. O crime de racismo ele tem uma vertente mais, uma largueza conceitual maior, o que inclui também o racismo social. Ou seja, praticar racismo social, que seria um racismo contra uma minoria, um transexual, uma homofobia, vai ser, sim, um crime de racismo.
E aqui nós estamos falando da Lei Maria da Penha. Nesta lei, portanto, essas medidas protetivas da Lei Maria da Penha vão ser também aplicáveis a essas minorias aqui, transexuais, transgêneros, cisgêneros, travestis, etc. Na tese número 6 da jurisprudência em tese número 211, ela fala que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de violência doméstica aplicada contra empregada doméstica. Lembra que nós falamos na relação doméstica e familiar, e nós temos ali no âmbito do domicílio, no âmbito da família, no âmbito da relação íntima de afeto com quem convive ou tenha convivido a gente, beleza? Por isso que nós temos também a possibilidade de se aplicar a Maria da Penha para uma empregada doméstica que sofreu essa violência, tá? A tese de número 7 da jurisprudência em teses de número 211 nos fala que é possível aplicar a Lei Maria da Penha no caso de violência praticada por neto contra a avó. Beleza? Vai nos dizer mais um pouquinho aqui, de acordo com a jurisprudência em tese, todos aqui são da número de jurisprudência em tese número 211. A tese número 9 dela vem nos dizer o seguinte: nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a consunção, a absorção, tá? Aquele princípio do direito penal ali, e o princípio da consunção especificamente, que vai afastar o conflito aparente de leis penais, entre eles o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e o crime de ameaça. Por quê? O sujeito ia lá e ameaçava a mulher. Só que, ao mesmo tempo, ele acabou de descumprir a medida protetiva de urgência, porque já tinha sido determinada. Ele falava assim, não, eu só vou responder pela ameaça ou pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, porque um crime engole o outro. Não, responder pelos dois. Foram duas condutas distintas, dois bens jurídicos protegidos de maneira distinta também. Tá? Jurisprudência em tese número 11, não, número 211, a tese número 11, vai falar que a imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar não caracteriza bis in idem, é o que a gente chama até de impropriamente de crime de homicídio duplamente qualificado. Pode aqui? Pode. Feminicídio mais motivo torpe, tá? E a última jurisprudência em tese de 211, a tese de número 12, vamos dizer que é inadmissível a utilização da tese da legítima defesa da honra. O Supremo rechaçou isso aqui de maneira cabal, não se pode falar em legítima defesa da honra, isso afronta a dignidade da mulher. O sujeito falar, não, eu matei a mulher porque ela me traiu, isso é uma desonra para mim. Desonra é para você, fica com ela, morre com ela, não mate uma pessoa por causa disso. É isso que é legítima defesa da honra, não pode servir nenhum tipo de argumento o sujeito ir lá e tirar a vida de uma mulher, tá? Com o argumento feminicídio nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois se trata de alegação discriminatória que contribui para a perpetuação da violência de gênero. E exatamente com isso que eu desejo a todos vocês excelentes estudos, tá? Não se esqueça de clicar aqui no nosso sininho, nos siga, compartilhe esse vídeo, compartilhe as nossas experiências, tá? Porque aqui a gente está fazendo para vocês o melhor, está tentando entregar para vocês cada vez melhor, exatamente para que vocês possam romper a barreira dos estudos e efetivamente conseguirem atingir o tão sonhado cargo, tá bom? Grande abraço para vocês, a gente se encontra no próximo vídeo e a gente fica por aqui. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau!